A Maguinha chegou? Deixa eu conversar com Maguinha Malta. Maguinha, aliás, Maguinha, você tem fãs aqui em Bauru. Daniel Leão está aqui no estúdio. Manda um abraço para Maguinha. Sou fã da Maguinha. Fãs mesmo, porque tem aqui gente que te espera às quartas-feiras para poder te ouvir. E Daniel tá mandando esse abraço para você aqui agora. Maguinha, que isso, irmão? Seja bem-vinda, Maguinha. Bom dia, Vitória. Bom dia para essa audiência maravilhosa. Um beijo para o amigo Daniel. Muito obrigado pelo carinho. Fico muito feliz em saber disso. Eu aqui sou fã desse programa, desse canal e de todo esse povo que faz essa audiência linda da Ouro Verde, porque realmente é um povo que ama esse país, que não está disposto a entregar o Brasil, a entregar a sua liberdade. E nós vamos seguir lutando até o fim. Maguinha, essa história do Gilmar Mendes, hein? Eu falei há pouco, não sei se você estava nos ouvindo, é uma Venezuela com uma carinha um pouquinho diferente, né? Aqui não tem o Nicolás Maduro, não tem aquelas coisas ridículas que o Maduro, né, propõe ali para a sua população aplaudir, claro que aplaudir e tal, né? Mas é uma ditadura, Maguinha, não tem como dizer que não é mais, né? Vitória, é a Brazuela, como diz o nosso amigo, quem eu admiro tanto e acompanho sempre, Jorge Serrão, né? Vivemos na Brazuela. E quem ainda não se atentou para isso, ainda não caiu a ficha, como o dito popular, é bom que se atente, porque nada vai mudar se nós continuarmos permissivos da forma que nós estamos, e todos os testemunhos que nós ouvimos do povo da Venezuela são exatamente iguais ao que a gente vive hoje. A gente não percebeu. Quando percebeu, estavam batendo aqui na minha porta e mandando eu sair de dentro da minha casa. Quando eu percebi, eu não tinha o que comer. Então, realmente vivemos em um estado de Venezuela, que podemos chamar de Brazuela, e estamos caminhando a passos largos a nos transformarmos no que a Venezuela se transformou. Mas nós temos um povo resiliente nesse país, que crê em Deus, que confia num Deus todo-poderoso e que não está disposto a abrir mão do seu país, da sua nação, da sua liberdade. E nós precisamos dar as mãos nesse momento. Nós não podemos nos calar. Isso é um escárnio. Todo dia tem escárnios da parte deles, não é? Do sistema. Agora, a gente acordar e se deparar com uma notícia como essa. Vitória, eu te pergunto para a nossa audiência. Estou chamando de nossa porque já sou de casa, hein? É óbvio, você é de casa mesmo, Maguinha, por favor. Eu pergunto, esse povo do STF, o Gilmar Mendes, com base em quê? Com que autoridade? Que autoridade Gilmar Mendes tem para dar uma canetada como essa? Quantos votos Gilmar Mendes já recebeu? Quantas pessoas ele representa? Ele representa os interesses de quem? Há quem diga que eles representam os interesses de facções por aí. Estão representando os interesses de quem? Quem representa os interesses da sociedade é quem foi eleito, é quem teve voto. E o STF se arvorou nesse país. Nós vivemos num regime ditatorial em que o sistema judiciário é quem manda no país. Nós não podemos aceitar isso. Quer dizer, então, que agora é o PGR, só o PGR pode pedir impeachment de ministros, e agora tem que ser 2/3 do Senado. Antes era votação mínima para aprovação, e agora tem que ser 2/3. Maguinha, com detalhe, né? Um PGR que era sócio do Gilmar Mendes, né? Não, é brincadeira, o escárnio. Todo dia cospem na cara da população brasileira. E nós temos um Congresso Nacional omisso, eu disse aqui semana passada. Não tem 100, 200, não tem 300 homens e mulheres nobres que têm compromisso de fato com quem os colocou ali. Eu falo de Câmara e Senado, juntando tudo. Não tem 300 para se levantar com coragem para enfrentar. Eu digo a você que está em casa, infelizmente não tem. Infelizmente nós temos meia dúzia, tanto na Câmara quanto no Senado, tentando fazer alguma coisa,
e esgotados, porque se sentem dando murro em ponta de faca, porque há todo um sistema, um conluio, e a maior parte dos parlamentares, inclusive aqueles que se dizem de direita, aqueles que chegam nas eleições e falam para você que são de direita, que se vestem de verde e amarelo, esses estão lá, trabalhando pelos interesses do sistema. Pessoas que têm rabo preso com o sistema. Eu sou moderado, eu sou de centro-direita, para pegar seu voto, mas não está lá representando seus interesses. Não tem coragem de subir na tribuna, seja da Câmara, seja do Senado, para fazer um discurso de enfrentamento a esses juízes que nunca receberam voto, que deturparam totalmente o que diz a Constituição sobre a prerrogativa do STF, é somente guardar a Constituição, coisa que eles não fazem há muito tempo. E nós precisamos dar a nossa resposta no que vem. Nós não podemos mais aceitar que essas pessoas, esses abutres, essas moscas de padaria, meu pai, o senador Magno Malta, gosta muito de usar essa expressão, são moscas de padaria que ficam lá e gostam de estar onde está o açúcar, onde está o doce, onde eles estão. Então, se o poder está na esquerda, eles são na esquerda. Se o poder está na direita, eles são da direita. Não tem compromisso com quem os colocou lá, não tem compromisso com esse país. Como é que pode, no momento na história, nunca visto na história do Brasil, e não tem homens e mulheres nobres para se levantarem e enfrentarem isso? É muito revoltante, Pitoli. Sim. Maguinha, eu só tenho mais uma informação que eu queria que o Wellington trouxesse, porque eu preciso te ouvir, porque trata do teu estado, do Espírito Santo, e é uma informação que choca, né, do ponto de vista não só do ocorrido tempos atrás, mas da decisão da Justiça. Wellington Barros, conta pra gente. O jovem responsável pelo ataque que deixou 4 mortos e 12 feridos em 2 escolas em Aracruz, no norte do Espírito Santo, foi solto após cumprir o período máximo de internação a jovens infratores, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECRIAD. Ele havia sido sentenciado a 3 anos de detenção em dezembro de 2022 pela Vara da Infância e da Juventude de Aracruz. A informação foi confirmada e divulgada pelo Ministério Público do Espírito Santo ontem. Segundo o Ministério Público, a legislação brasileira determina que adolescentes que cometem atos infracionais podem receber medida socioeducativa de internação por no máximo 3 anos, prazo que foi integralmente cumprido pelo jovem. Durante o período de internação, conforme informou o Ministério Público, o jovem passou por acompanhamento psiquiátrico. O órgão afirma que todas as medidas previstas em lei para a responsabilização, proteção e ressocialização foram aplicadas. O Ministério Público destacou ainda que, ao atingir a maioridade, não é legalmente possível impor nova responsabilização criminal por fatos praticados quando o autor era menor de 18 anos. Segundo a instituição, permitir isso violaria princípios constitucionais, como a legalidade, a irretroatividade penal, e que dependem, inclusive, que impedem que alguém seja punido 2 vezes pelo mesmo fato. Em nota, o Ministério Público afirmou reconhecer a dor das famílias das vítimas e a sensibilidade do caso, mas reforçou que sua atuação deve seguir os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. O ataque relacionado a esse caso ocorreu no dia 25 de novembro de 2022, quando esse adolescente de 16 anos invadiu 2 escolas, a escola estadual Primo Beach e o Centro Educacional Praia de Coqueiral, em Aracruz, e efetuou disparos que mataram 4 pessoas e feriram outras 12. O jovem foi apreendido no mesmo dia e, em 7 de dezembro de 2022, recebeu sentença determinando até 3 anos de internação, prazo máximo permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante o cumprimento da medida, houve acompanhamento psiquiátrico determinado judicialmente. Essa história de apreendido já tá tudo errado, né? Bandido tem que ser preso. Isso aí é apreendido. Isso aí já passa pano para bandido. Bandido. Não tem que apreender. Porque menor é apreende. Não. Se for bandido, tem que prender. E nesse caso, matou 4, feriu 12 e tá na rua. Tá na rua. Esse é o Brasil da impunidade. O Ministério Público se manifesta, Maguinha, dizendo o seguinte: precisamos cumprir o ordenamento jurídico. Entendo. Então nós precisamos olhar para o Congresso e cobrar
o fim dessa, ou a diminuição da maioridade penal, Maguinha? Eu pergunto, nós temos ordenamento jurídico, né? Para algumas coisas sim, né, Maguinha? Maguinha? Para algumas coisas que interessam sim, para outras não, né? O ordenamento jurídico é relativo, né? A democracia é relativa, tudo é relativo. Depende. Olha, esse caso chocou o meu estado, o estado do Espírito Santo, em 2022, e levantou mais uma vez o debate, não só aqui no estado, mas no Brasil. Todas as vezes que acontecem crimes como esse, se levanta o debate em torno da maioridade penal. Desde que eu me entendo por gente, Pitoli, eu escuto meu pai, o senador Magno Malta, defender a maioridade penal. Ainda na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto era vereador, já falava sobre isso. Ora, meu pai falava sobre isso e fala até hoje, do alto de sua experiência, alguém que, quando eu nasci, já fazia um trabalho social de resgatar jovens e homens do vício das drogas e da criminalidade. Nós acreditamos que Deus pode mudar a história do ser humano, todo ser humano pode ser mudado a partir do momento de sua decisão, de sua escolha, mas também acreditamos que um indivíduo de 16 anos que pega uma arma, inclusive a arma do pai, que era policial, foi o caso desse indivíduo aqui em Aracruz, entra numa escola e mata crianças. Esse indivíduo não é uma criança. Esse indivíduo sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele deve ser punido como, sim, um adulto que ele é. Quer dizer que com 16 anos é adulto, pode dirigir, mas não pode pagar pelo seu crime. Então, há no Brasil, sempre que acontece um crime dessa natureza, volta-se à tona o debate em torno da maioridade penal, mas não há vontade política no Congresso Nacional Brasileiro para aprovar legislações nesse sentido. Eu sou a favor da maioridade penal. O indivíduo cometeu crime, ele tem que pagar pelo crime. Quer dizer que agora ele tem 19 anos e quem vai nos garantir que esse indivíduo está aí solto na sociedade não vai repetir a mesma coisa, Pitoli? Pois é. Agora, precisa de coragem, né, Maguinha? Precisa de coragem. Por que a gente está falando, Maguinha, de coragem? É um tema que tem que ser discutido. A exemplo do aborto, a exemplo da liberação das drogas, são temas sensíveis. Numa sociedade que tem que entender o seguinte: quantos casos como esse temos no Brasil? Eu entendo que não são muitos os casos, graças a Deus, mas aqueles que tem, nós precisamos punir. A sensação de impunidade é o caminho contrário, é o caminho errado. Nós precisamos, de fato, então, encarar isso de frente, precisa ter coragem para discutir, porque, eu repito, é tema sensível, e resolver essa questão. E parar com essa groselhada de apreender. Tem que prender, é bandido, prende. Né? E todas as vezes que se levanta esse debate, aí se levantam ONGs que são financiadas, nós sabemos por quem. Aqui no Brasil tem inúmeras, financiadas inclusive por organizações de fora do Brasil. Vocês lembram da USAID? ONGs desse tipo se levantam para colocar na conta da pobreza, que essas coisas acontecem porque o indivíduo é pobre. Esse mesmo de Aracruz, aqui no Espírito Santo, desse caso, que você leu a matéria, é um garoto de família, o próprio pai o entregou para a polícia. O pai é policial e pegou a arma do pai dentro de casa. Mas aí eles começam com toda aquela ideologização que nós já conhecemos, né? Coitado, é um menor, é uma vítima da sociedade, né? Ele é uma vítima, ele faz isso porque ele é pobre. E aí não se tem coragem, e isso é claro, esse debate é levantado por parte da esquerda, e não se tem no Congresso Nacional, por parte de quem se diz conservador, a sua esmagadora maioria não tem coragem lá de enfrentar esse debate. Não tem coragem de enfrentar a esquerda e dizer que não, que cometeu crime, tem que pagar, tem que ser tratado como criminoso.
que não são vítimas da sociedade. Como você disse, é preciso ter coragem para enfrentar esse debate. Eu sou muito feliz porque eu aprendi desde cedo, vendo meu pai na vida pública, que olha, eu estou falando de muito tempo, tá? Desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar. Quando eu nem sabia o que significava esse termo, eu já ouvi falar, maioridade penal. E lá pelas tantas, eu tive que perguntar. Ainda criança, perguntei para meu pai, o que é isso? E ele me explicou a problemática em torno disso. Então é preciso coragem para enfrentar não só esse tema, mas tudo que nós estamos vivendo no Brasil. E eu volto a dizer, não temos um Congresso Nacional que cumpra o seu papel. Temos gente frouxa, temos gente comprometida com esse sistema podre, nojento, e que está lá, visando seus próprios interesses. Gente que está na mão do Supremo Tribunal Federal, porque tem processos, sabe? E eu chamo aqui, aproveito esse nosso debate, para chamar mais uma vez a atenção do povo brasileiro de bem, que é a maioria esmagadora nesse país. Nós precisamos dar uma resposta a essa gente ano que vem, nas urnas. É a nossa única chance, Pitoli. É a nossa única chance. E beleza, estamos desanimados muitas vezes. A gente olha ao nosso redor, estava ouvindo a fala do querido deputado antes, dizendo, é desanimador. É desanimador, e eu sei que é. Porque estou aí, estou vendo o que meu pai sofre, o que meu pai passa. A gente vê o bastidor da coisa, como é podre, como é nojenta. Você vê o cara ali fazendo uma coisa e ele, daqui a pouco você olha a rede social dele, ele está lá. Eu sou direita, eu sou conservador, eu sou isso, aquilo, enganando as pessoas. E nós, na minha opinião, nós precisamos começar a expor veementemente o comportamento desses parlamentares e seus partidos também. Vem cá, meu amigo, você não é de direita? Qual é a sua, então? Qual é desse partido que fala que é de direita? Que fala que está lutando pela liberdade do Brasil? Mas na prática, no Congresso Nacional, a sua postura é diferente. A postura dos parlamentares desse partido é diferente. Maioridade penal é um problema no Brasil, é um debate que precisa ser enfrentado com coragem e nós não podemos parar de fazer esse enfrentamento, de fazer esse debate. Infelizmente, temos pouca gente com coragem para tal. Maguinha, e para entender teu pai, como é que tá? Eu, domingo, apresentando o evento da pré-candidatura do Girão, lá em Fortaleza, eu chamei um vídeo do teu pai, né? Mandou um vídeo, uma gravação, né? Para poder colocá-lo ali junto, porque a gente sabe da importância dele nesse apoio à pré-candidatura de Eduardo Girão ao governo do Ceará, e falava sobre a questão da tirar os pontos e tal, e a gente está preocupado com a saúde desse guerreiro que tem que estar pronto para uma guerra que a gente está enfrentando todos os dias. Maguinha, como é que tá teu pai? É verdade. Meu pai está lá tentando se recuperar, tirou os pontos na semana passada. Queremos agora que a recuperação vai avançar mais um pouco, porque agora já começa a poder dobrar a perna e fisioterapia todo dia. Mas é um guerreiro que não cai e não para de atirar. Você sabe disso, o povo brasileiro sabe disso. Está lá, passando por esse momento de convalescência, mas não deixando de cumprir seu papel, entrando online nas oitivas da CPMI do INSS. Eu queria falar em CPMI do INSS, Pitoli, eu queria aproveitar aqui para fazer um apelo à nossa audiência com relação ao PL, a proposta que o nosso senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, tem lá, está com muitas assinaturas para que seja votada a urgência, não é? E que esse PL derruba alguns artigos da lei que foi sancionada em 2021, que trata aí sobre o que seja atos, né, contra o Estado Democrático de Direito, etc. e tal, que são artigos assim, totalmente abertos, que cabe qualquer coisa ali dentro. E o Congresso Nacional pangou, vamos dizer assim, quando aprovou essa lei, não percebeu isso, e o Alexandre de Moraes
se baseia nessa lei para todas as arbitrariedades que ele tem cometido nas prisões do 8 de janeiro, nas perseguições que ele tem feito, inclusive ao nosso presidente Bolsonaro, e que, se esses artigos forem tirados, como é a proposta do senador Carlos Viana, cai tudo por terra essa narrativa de golpe, que a gente sabe que nunca existiu, de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito, tentativa armada, etc. e tal. Então é muito importante a cobrança do povo aos senadores. Já tem lá mais assinaturas do que precisa para votar a urgência desse requerimento, para que esse projeto de lei não precise passar por comissões e vá direto para o plenário. Essa é uma chance que nós temos importante, já que na Câmara fizeram o que fizeram com o projeto da anistia ampla, geral e restrita. Só abrindo esse parênteses aqui, vamos cobrar esse povo, sabe por quê? Eles estão interessados em se reeleger ano que vem. Eles vão vir bater na sua porta ano que vem. Já estão batendo para pedir o seu voto, para se reeleger. Senadores, deputados federais, mas principalmente nesse momento, Senado. Cobre, exponha o senador do seu estado, grave vídeo, sabe? Nós precisamos usar as armas que nós temos na mão. Ainda temos redes sociais, ainda temos. Precisamos aproveitar. Meu pai te manda um abraço, Vitória. Querido. Te manda um abraço. Tá lá, voltando aqui a situação dele. Não deixando de lutar. Muito triste com tudo isso que está acontecendo, principalmente com o amigo, irmão dele, que é o nosso presidente Bolsonaro. Mas meu pai é um guerreiro, não tem deixado de crer, não tem deixado de incentivar o povo a confiar em Deus, porque do céu é que vem a nossa esperança. Eu também creio nisso. Enquanto nós vamos lutando aqui, nós vamos de joelhos, clamando ao nosso Deus que faça um milagre, porque realmente, quando nós olhamos ao redor e não vemos quem tem nas mãos o poder para fazer o bem, não fazer, realmente, nós precisamos contar com a justiça do nosso Deus, e essa é implacável, essa não falha. Querida Maguinha, até semana que vem, Maguinha, dá um beijão no teu pai. Um beijo, meu amigo, Deus abençoe, tamo junto. Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, conversando aqui conosco, passando pela programação do Jornal da Ouro Verde. Olha, a história